ele agora fala no lugar do povo, como se ele tivesse pecado. Então ele diz o seguinte, em Lamentações capítulo 3 e versículo 20: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que aconteceu? Por o profeta Jeremias fala isso. A gente percebe aqui que o povo de Israel tinha pecado. Deus tinha derramado seu juízo. Desde o capítulo 2 a gente percebe o cerco, a fome e a ruína em Jerusalém. Jerusalém estava em ruína, em muita fome. Então o profeta começa sentindo, lamentando a dor do povo, no capítulo 3, quando ele vai dizer: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Então ele começa a descrever certas punições que Deus permitiu em Israel. Ele vai dizer focos de punições físicas. Ele vai dizer: circunvalou os meus caminhos com as pedras lavradas. Ele fez como urso, né, emboscado em um leão, em esconderijos. Ele vai dizer: desviou meus caminhos e fez em pedaços, deixou-me assolado. Então o povo peca, esse é o sentimento do profeta Jeremias. Depois que ele faz uma certa, vamos dizer assim, descrição do pecado físico, ele começa agora a dizer problemas morais. A consequência do pecado tem uma consequência física e tem uma consequência moral. Ele vai dizer: fui feito, versículo 14, 13:14, fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Então ele descreve outras e outras lamentações em relação ao pecado moral. Então, de repente, ele diz no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ou seja, a melhor tradução seria lembro-me. Ele vai dizer lembro-me. Se você estiver acompanhando na revista corrigida, vai estar lembra-te. Mas na tradução mais adequada seria lembro-me. Ele vai dizer: lembro-me da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do fel. Ou seja, o profeta lembra ali na figura representando o povo como nós devemos lidar diante do pecado. Como é? Devemos lembrar. Quando a gente errar, o que a gente tem que fazer? Lembrar que nós pecamos. Lembrar para quê? Ele vai dizer que essa lembrança do pecado está na mente dele. Versículo 20. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ou seja, quando nós lembramos do pecado, nós devemos lamentar pelo nosso erro, porque isso desagrada a Deus. Então ele explica que está na mente dele: a minha alma se lembra. E ele vai dizer: disso me recordarei no meu coração. Ou seja, ele começa a dizer o seguinte: se essas lembranças do pecado eu me lembro, e isso está na minha mente, tem algo que isso vai ficar muito mais forte na minha mente. Eu sei que eu errei. E eu lembro que eu pequei. Eu lembro que eu errei. Agora, se eu lembro do que eu errei, muito mais eu lembro daquilo que pode me dar esperança. Então, ele, entendendo o estado do pecado do povo de Deus, diz: se eu me lembro do pecado, e essa lembrança está na minha mente, tem algo que está muito mais forte do que a lembrança do pecado. Ou seja, essa lembrança do pecado não vai corroer a minha alma, porque tem algo que está diante de mim, está no meu coração, está na minha mente. Ele vai dizer no versículo 21, e é justamente isso que me dá esperança. Disto me recordarei. Trago à memória apenas aquilo que me dá esperança. Que esperança é essa? Essa esperança, versículo 22, são as misericórdias do Senhor. Ele lembra do Senhor.
que do Senhor vêm as misericórdias. É justamente do Senhor que essas misericórdias virão. E ele diz mais, e dele são essas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos. Porque que eu e você estamos aqui hoje, somos tão pecadores, estamos aqui justamente por causa das misericórdias do Senhor. E ela justamente diz que, aqui no versículo 22, que elas se renovam a cada manhã. Então, todos os dias pela manhã, você, quando acordar, tem que lembrar que o Senhor renovou as suas misericórdias. Ele vai dizer, versículo 23, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é fiel. Por isso eu quero dizer para você que está me ouvindo, se tem algo que ocupa a tua mente, não importa o que seja, eu quero te dizer que tem algo que deva ocupar a tua mente. Não aquilo que você errou ou que você deveria falar, não é o teu lamento. Claro que é importante nós lembrarmos do nosso pecado, mas tem algo muito mais forte para nos lembrarmos, que é justamente a nossa esperança que está em Cristo Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Cristo é o próprio Deus e as misericórdias vêm do próprio Deus. E essas misericórdias, que todos os dias elas se renovam. Portanto, deixe a esperança do Senhor preencher a tua mente. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja conosco para todo sempre. Amém.